Fala galera, tudo bom? Como que vocês estão após esse workshop que tivemos no sábado? Eu tive uma ideia após receber algumas mensagens do pessoal com algumas dúvidas, com algumas questões levantadas no workshop e decidi fazer uma espécie de progressão continuada dentro do que nós abordamos, né? Só que eu vou fazer algo de trás para frente, para aqueles que visualizaram, que tiveram a experiência no workshop e poder entender de uma outra forma, outra perspectiva, né? E para aqueles que não viram, terem de certa forma uma noção do que a gente trabalhou lá. Nós vimos no workshop que é muito importante abordarmos uma perspectiva visando performance para o indivíduo, para o nosso cliente ou para o nosso atleta, enfim. Por que a performance é importante, né? Nós vimos a importância de se melhorar a performance de um indivíduo. A performance nada mais é que a capacidade de executar trabalho sobre um determinado tempo. O que eu quero dizer com isso? Nós demos um exemplo de se deslocar uma grande carga por uma escadaria. Eu moro no segundo andar, digamos que eu tenho 10 sacos de areia, cada um pesando 10 quilos, então são 100 quilos no total, para trazer aqui para cima, e a minha esposa também vai me ajudar, porque ela também tem mais 10 sacos. Então são 100 quilos para mim, 100 quilos para ela, certo? Esse é o trabalho que nós temos que executar, desempenhar. Eu tenho que trazer para cá e eu tenho a capacidade de levantar 2 sacos, 10 quilos de cada lado. Portanto, a cada viagem eu trago 20 quilos, sendo assim eu faço 5 viagens. Tranquilo? Minha esposa só consegue carregar 10 quilos por vez, ou seja, ela vai ter que fazer 10 viagens para trazer os 100 quilos dela. Dessa forma, eu executei em menor tempo o mesmo trabalho que são 100 quilos de deslocamento, deslocar 100 quilos de areia aqui para cima. Portanto, eu executei trabalho em menor tempo do que a minha esposa, ou seja, eu tive uma performance maior. Até aí, beleza? Na física, essa equação, né, trabalho sobre tempo, ela é exemplificada aqui, ó. Trabalho sobre tempo, definindo performance, também pode ser substituído, eu vou usar aqui o símbolo do trabalho sobre Tzinho. Então, tesão sobre Tzinho, né? O ΔT, que é a variação de tempo, o trabalho sobre a variação de tempo, ΔT. Dessa forma, nós temos aqui a fórmula de potência, a potência média. E aí nós vamos ver a importância de trabalharmos algumas capacidades físicas para melhora de potência. Afinal de contas, se eu melhoro potência, se eu tenho uma maior potência, eu tenho uma melhor capacidade de executar trabalho sobre o tempo, eu tenho uma melhor performance naquele trabalho. Só que aí a gente vem para cá. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Que ângulo é esse? Vamos para cá. Quando nós aplicamos força, na verdade trabalho na física é definido quando acontece um deslocamento. Se não há deslocamento, não há trabalho. Quando nós aplicamos a força sobre um objeto, no caso aqui nós temos uma caixa e um bonequinho, vê se vocês conseguem entender meu desenho. O bonequinho está empurrando a caixa nessa direção, certo? E ele também está aplicando a força na mesma direção para onde a caixa está se deslocando, por aqui, nessa superfície. Dessa forma, nós não tivemos nenhum ângulo aqui, certo? O ângulo aqui é zero. Então, quando temos cosseno de zero, que é igual a 1, nós substituímos esse 1 aqui nessa equação. Porque nós temos, nessa equação. Nós temos aqui então força vezes ΔS, que é o deslocamento, a distância, vezes o ângulo. Como o ângulo é zero, igual a 1, qualquer coisa vezes 1 é
a mesma coisa. Então, eu posso eliminar esse aqui da fórmula. E aqui na fórmula de trabalho, eu posso substituir o trabalho por força vezes ΔS. Está aqui. Força vezes ΔS, a variação de deslocamento, certo? Então a fórmula de potência agora ficou força vezes deslocamento sobre uma variação de tempo. Por que é tão interessante e importante a gente aplicar a força no ângulo certo? Ou melhor, na direção certa. Porque eu não tenho perda de força. Imaginem vocês que esse mesmo cara estivesse aplicando a força, ele fosse mais alto que a caixa. Então, aqui está o meu novo cara, certo? Aplicando uma força de cima para baixo. Eu estou aplicando a força aqui na caixa, na diagonal, e ela está se deslocando aqui. Eu gerei o quê? Uma resultante de um ângulo. Esse ângulo, que é diferente de zero, vai gerar um número que vai modificar a equação. E a gente vai ter perda de força. Ou seja, o que é mais... qual que é a resultante melhor aqui? Um cara que empurra na mesma direção ou que empurra por cima? O aproveitamento da força é melhor no primeiro caso, onde o ângulo é zero. Quando a gente transfere isso para treino, eu tenho aqui dois exemplos de levantamento terra. Um que o cara faz o stiff com a barra longe da canela. Ou seja, onde está a base de força dele? É no calcanhar. Né? O meu quadril, que é o motor potente de executar movimentos rápidos, movimentos de força, movimentos potentes do nosso corpo, nosso principal motor, está aqui sobre o calcanhar. A barra está lá na frente. Eu estou aplicando a força na direção diferente da resultante, porque a barra vai terminar no meu quadril. Ou seja, a barra tem que sair debaixo do quadril. Vocês concordam? Porque aí, se eu tenho a barra aqui à frente e eu tenho a base de força aqui, eu já tenho um ângulo, um vetor de força da resultante, e isso vai ter perda de movimento, vai ter perda de... não é o movimento a palavra... perda de eficiência na execução do movimento. Quando eu arranco a barra na mesma direção, eu aproveito todinha a alavanca motora para executar com perfeição esse levantamento. A mesma coisa acontece num swing com kettlebell. Ele entra no quadril porque a força é aplicada pelo quadril nessa direção, de trás para frente, é um movimento posterior anterior, não é um movimento de baixo para cima, porque se o quadril está aqui e o movimento vem para baixo, eu gerei um ângulo, eu tenho perda de eficiência. Por isso é tão importante trabalhar a técnica na execução do movimento. O movimento tem que sair perfeito. Para isso tem que se analisar qual é a resultante dos vetores de força desse deslocamento da carga, do peso. Por quê? Nós podemos aqui, dando continuidade na equação de potência, nós também definimos a potência substituindo esse ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS e o ΔT? Nada mais é que a variação de distância, de deslocamento, sobre a variação de tempo. Quando eu me desloco sobre o tempo, eu estou aplicando o quê? Velocidade. Velocidade. Porque, opa, falha nossa, acontece, ao vivo é assim. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. A capacidade de me deslocar num curto espaço de tempo me torna mais veloz, né? No mesmo exemplo da escada, se eu disser que eu levei, tanto eu quanto a Mona Lisa tivemos o mesmo tempo para se deslocar, e eu com aquela carga, com a mesma carga que ela, consegui ser mais rápido, me desloquei mais vezes nesse espaço de tempo, porque se eu me desloco com 20 quilos, eu consigo ter mais força do que ela que só se desloca com 10. Se eu me deslocar com a mesma carga, eu vou me deslocar mais rápido. Eu vou conseguir vir muito mais rápido do que ela, porque eu consigo carregar mais carga. Sendo assim, eu me desloco mais no mesmo espaço de tempo que a minha esposa. Ou seja, eu sou mais veloz. Quando eu substituo aqui a fórmula de potência média, eu tenho força
certo? Força. ΔS sobre ΔT a gente viu que é o quê? Velocidade vezes velocidade. Nada mais é então que potência é força vezes velocidade. Quanto mais veloz, mais potente eu sou. Quanto mais forte, mais potente eu sou. E a gente viu lá no começo que potência é igual a performance. E se eu quero uma melhor execução de trabalho sobre o tempo, eu quero performance. Dessa forma, a melhor maneira de eu trabalhar a eficiência do meu cliente para que ele execute uma melhor performance é trabalhar em cima de potência. Para trabalhar em cima de potência, eu preciso de força e de velocidade. Para trabalhar em cima de velocidade, eu preciso me deslocar sobre um espaço de tempo. Me deslocar com o quê? Ou deslocar o quê? Com qualidade. Se eu quero um deslocamento eficiente, eu preciso aproveitar a direção certa desse deslocamento, seja nos exercícios de levantamento, de potência com força rápida, que nós chamamos dentro do treinamento integrado, seja numa corrida, seja num salto. Por isso se faz tão necessária uma análise de movimento perfeita para que essa execução saia na direção certa e tenha assim um aproveitamento de força, podendo assim ter o menor ângulo de perda de eficiência de força para que se execute um ótimo trabalho. Tá certo? Deu para entender? Ficou meio confuso? Não? Nós vamos ver mais para frente que a fórmula de força é igual a massa vezes aceleração. E aí, para o próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos ver o conceito de aceleração e desaceleração dentro dos movimentos funcionais, seguindo os padrões natos da movimentação humana. Valeu, galera! Eu espero que isso tenha dado uma elucidada em algumas dúvidas que tenham ficado do workshop, que possa ter aguçado um pouquinho mais a curiosidade de quem não participou, e eu espero vocês na próxima aula. Valeu? Um beijão e até o próximo vídeo.